E aí, estudantes, como estão vocês? Eu espero que muito bem. Eu sou Stefano, professor de Ciências do 4º ano do Ensino Fundamental, e sejam bem-vindos a mais uma aula do TV em Casa na TV. Na história do planeta, tanto o calor quanto a falta dele foram essenciais para a existência da vida como conhecemos, né? Com isso, eu quero dizer que nosso planeta já passou por dois extremos. Um de clima muito quente e outro muito frio. E na aula de hoje, nós vamos entender como e quando isso aconteceu. As eras do gelo e do fogo. Portanto, não se esqueçam de registrar sua presença na aula de hoje. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e marque a sua presença com a gente. Sobre a aula de hoje, a habilidade abordada busca concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis, como as mudanças de estado físico da água, e outras não, como o cozimento de um ovo, queima do papel. Nosso objetivo é compreender como fenômenos climáticos ocorrem em função de mudanças de temperatura. E você, estudante, já prepare o seu material escolar. Pode pegar aí seu caderno de ciências, seu lápis e sua borracha. Eu vou aguardar você pegar tudo para que a gente possa continuar, tá bom? Vamos lá! Em seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título de nossa aula: As Eras do Gelo e do Fogo. E agora, se estiverem prontos, vamos começar. Vamos observar as imagens que temos em nossa tela. Nelas podemos ver estruturas que aparecem e são semelhantes a tendas, né? Tem paredes e telhados feitos de material transparente. De dentro, nós podemos ver que são feitas para abrigar plantas. E você sabe como se chamam essas estruturas? São chamadas de estufas. Estufas como aquelas e como essa aqui, que é bem menor, são utilizadas no cultivo de alimentos e também de flores. A função de uma estufa é fornecer às plantas proteção e um clima favorável. Nela, as plantas podem se desenvolver bem melhor. Estufas são revestidas de materiais transparentes, como vimos antes, mas qual é a razão disso, né? É porque eles permitem que a luz e o calor do sol passem e aqueçam o interior. E como não tem muita ventilação, né, pouquíssima na verdade dentro dela, o ar que se aquece, ele não consegue escapar. Então, ele se mantém ali dentro, aquecendo toda a vegetação. E essa ideia de proteção, de manter a temperatura do ambiente, também funciona no nosso planeta. Vocês sabiam? Pois é, nós vamos buscar entender como é que isso ocorre. Por isso, a pergunta da nossa aula de hoje é a seguinte: como o planeta Terra se mantém aquecido? Eu vou dar um tempo para que você copie em seu caderno, tá? A gente vai corrigir ao fim da nossa aula. Então, seguindo. Bem, se tivéssemos que comparar uma estufa com algo, seria com a nossa atmosfera. Vocês estão vendo essa camada aqui em volta do planeta? Pois é. A atmosfera é a camada de ar que envolve todo o planeta e é formada pela mistura de diferentes gases, como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, ozônio e muitos outros. E alguns desses gases têm uma propriedade muito importante. Vejam só. Eles seguram parte do calor do Sol, impedindo que ele escape para o espaço, parecido com o que acontece com a estufa. Por isso são chamados de gases estufa. E, não por acaso, essa retenção de calor causa um fenômeno natural que aquece o nosso planeta. Você saberia me dizer qual o nome desse fenômeno? Responda em seu caderno. Qual o nome do fenômeno natural que eleva a temperatura do planeta Terra? Darei um tempo para que você copie e responda. Vamos lá?
Pessoal, estou falando do efeito estufa. É um fenômeno natural da Terra, tá? Essa retenção de calor feita pelos gases estufa é essencial para manter o planeta aquecido. Assim, são criadas condições para a vida e também se evitam mudanças repentinas no nosso clima. Pois é, com tudo isso podemos ver como um nível de calor adequado, né, nem muito nem pouco, faz toda a diferença para o clima. Isso porque houve eras em que a Terra encarou tanto um cenário ardente quanto um congelante. Acreditam nisso? Sim, o período mais quente da Terra foi ainda em sua formação. Vejam só como era o nosso cenário, né? O calor veio dos choques com asteroides e da grande atividade vulcânica, que aconteceu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E toda a superfície do nosso planeta era magma. Esse cenário só não se manteve porque, como aprendemos agorinha, para manter o calor em um planeta são necessários gases estufa. E nesse período não havia tantos gases estufa como hoje, né? Existia uma quantidade muito menor. Então o calor que estava na Terra acabou escapando para o espaço. E a Terra foi se resfriando, como vemos aqui. Bom, esse foi o período mais quente do planeta, mas você tem ideia de qual foi o período mais frio? Vou dar uma dica. Tem um conjunto de filmes baseados nesse período. Vocês sabem qual é? Falamos da Era do Gelo, tá? O filme ocorre no passado de 20 mil anos atrás. Ele conta a história do Cid, do Manfred e do Diego, em um mundo coberto de gelo. Mas o que foi a Era do Gelo, né? O que foi esse período? A Era do Gelo, também chamada de Idade do Gelo, é um período de grande duração. Nele, a temperatura média do planeta cai e causa a formação de geleiras nos continentes, nos polos e montanhas. Ao longo da Era do Gelo, existem períodos de extremo frio, maior cobertura de gelo na Terra, que são chamados de glaciações. E também períodos mais quentes, com menor cobertura de gelo, que são os períodos interglaciais. Temos aqui as diferenças entre os dois, aparentemente. E nós ainda estamos em uma Era do Gelo. Porém, estamos em um período interglacial, ou seja, entre uma glaciação e outra. Estamos aqui, entre as duas, sendo que a próxima tende a ocorrer futuramente. Por isso, as únicas regiões que possuem geleiras nos dias atuais são os Polo Sul e Polo Norte. E o que pode causar uma Era do Gelo? Quando é que vai ocorrer a próxima glaciação? Bom, estudos indicam que houve diferentes causas para as diferentes eras do gelo, tá? Pode ser a redução dos gases estufa, né? O bloqueio da luz do Sol por nuvem de poeira e fumaça, e também o afastamento da Terra em relação ao Sol. Isso, né, aconteceria a cada 100 mil anos, mais ou menos. Mas, como dito, são estudos científicos, são teorias, razão pela qual não é possível estimar se daqui a 10 mil anos, 20 mil anos, vai ocorrer a próxima glaciação. Além disso, hoje nós temos atividades poluentes como queima de combustíveis e queimadas, né, que elevam os níveis dos gases estufa. Isso causa o chamado aquecimento global, ocasionando desastres naturais, derretimento das geleiras e extinção de muitas espécies. E não sabemos se esses eventos, né, causados pelo homem são capazes de atrasar ou acelerar a próxima glaciação. E bom, com tudo isso, nós concluímos que o calor é determinante para a vida e para a ocorrência de fenômenos naturais, como o efeito estufa e as glaciações. Cabe ao ser humano buscar entender cada vez mais sobre esses processos, interferindo o mínimo possível em todos eles. Afinal, a natureza está aí para ser respeitada. Sabendo disso, nós voltamos à nossa pergunta do dia. Como é que o planeta Terra se mantém aquecido, gente? Vamos à nossa correção? A nossa resposta ficou assim. O planeta Terra se mantém aquecido graças ao efeito estufa, que retém parte do calor do Sol em sua atmosfera. Entendido, gente? Então, vamos para a nossa atividade de revisão. Vamos ler o enunciado juntos? Fica mais fácil de entender, né? Ele diz o seguinte. Na atividade abaixo, relacione cada item com o seu significado na segunda coluna. Então, a gente tem a primeira coluna com as palavras atmosfera, glaciação, gases estufa, período interglacial. Já na segunda coluna, nós temos formação de geleiras pelo planeta, gases capazes de reter o calor, o conjunto de gases que envolvem o planeta e o período entre glaciações. Cada termo na primeira coluna corresponde ao seu significado na segunda. O que a gente vai fazer é relacionar cada um deles. Tudo bem? Vou dar um tempinho para que vocês pensem sobre a resposta
e corrigiremos em seguida. Valendo! E voltamos com a nossa correção. Aqui já temos todas as colunas ligadas umas, uma a outra. E o que acontece aqui? Vamos à primeira. A atmosfera é o conjunto de todos os gases que envolvem um planeta, A nossa terceira opção. Já a glaciação, a letra B, causa a formação de geleiras pelo planeta, o período mais frio de uma era do gelo. Os gases estufa são aqueles capazes de reter o calor. É o caso do gás carbônico e do metano, por exemplo. Letra C, aqui na segunda alternativa. Por fim, os períodos interglaciais são os períodos entre as glaciações, os períodos mais quentes de uma era do gelo. Tá bom? E você de casa, acertou tudo? Gente, estamos chegando ao fim da nossa aula, tá? Mas não se esqueça de registrar a presença pelo QR Code que está aqui na tela. Basta apontar a câmera do seu celular para ele, tudo bem? E relembrando o que aprendemos hoje. Hoje nós vimos sobre a importância do efeito estufa. Vimos sobre a Terra no início de sua formação. Vimos sobre períodos glaciais e interglaciais. E também sobre a interferência humana no clima. E aqui vai a atividade para a casa da aula de hoje. Pesquise sobre formas de se reduzir o aquecimento global. Você pode responder essa atividade enviando uma foto ou vídeo para o nosso WhatsApp. O número é código 27 996610143. Ou faça a leitura do QR Code dele, que está aqui na tela também. Você pode pensar na resposta junto com seus professores e colegas na escola. Que tal? Fácil, né? Então, ficamos aguardando a sua participação, combinado? Gente, chegamos ao fim da aula de hoje, tá? As eras do gelo e do fogo. Espero que vocês tenham gostado e, claro, aprendido bastante com a gente também. E que tal acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais? Sigam nosso Instagram, enviem dúvidas e atividades para o WhatsApp. Acompanhem nosso Facebook e visitem nosso site. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!